Pessoal, boa noite ainda. Acho que já é quase bom dia, já está passando de meia-noite. Está muito difícil mantermos o foco, as nossas energias, nosso pensamento no Campeonato Brasileiro, né? Isso, acredito e tenho praticamente certeza que é com todo mundo. Tudo isso está direcionado ao dia 4 de novembro, para essa final da Libertadores. Que aliás, vai chegar o Réveillon, mas não chega o dia 4, de tanta ansiedade. Mas enfim, até lá temos missões a cumprir no Campeonato Brasileiro. E não podemos deixar essa questão em segundo plano. Aliás, podemos deixar em segundo plano sim, mas não desprezar, muito menos nos acomodarmos por conta de estarmos nessa final da Libertadores. E isso por motivos óbvios, né? Estamos sim nessa final, estamos confiantes, estamos com um pensamento totalmente voltado para uma possível conquista, mas não somos ainda campeões da Libertadores. Isso nós temos que deixar bem claro, né? Ao contrário de outros por aí, nós nunca ganhamos nada por antecedência. Nós nunca nos damos como campeões antes do fato se concretizar. Portanto, todavia, contudo, no entanto, temos que estar com o pensamento, sim, de uma forma ou de outra, voltada para o Campeonato Brasileiro. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, né? Eu sei que é até mesmo desumano entre aspas, conseguirmos manter essa chave virada para o Campeonato Brasileiro, mas temos sim que pensar nisso com seriedade. E por quê? Todo mundo já sabe, né? Todo mundo sabe. Eu não estou aqui colocando nenhuma questão que passa só pela minha mente. Eu tenho certeza que isso passa pela mente de todo mundo. Temos que levar o Campeonato Brasileiro a sério. Temos que estar bem colocados, de preferência no G4. Mais uma vez, por motivo óbvio, temos que estar garantidos na Libertadores do ano que vem, aconteça o que acontecer nessa decisão. Temos confiança que poderemos sim ser campeões? Claro que sim, mas não temos a garantia. Pensando assim, temos que ter a garantia de que estaremos lá o ano que vem novamente. Se conquistarmos esse título, e Deus há de permitir que possamos conquistar sim, estaremos. Aliás, tem
Tem uma questão sobre essa conquista da Libertadores desse ano. Eu ouvi algumas pessoas dizendo aí, confesso que eu não pesquisei direito isso, que caso sejamos campeões, não só estaremos garantidos na final do Mundial esse ano, na final não, né? No Campeonato Mundial de Clubes esse ano, como de 2025 também. Eu vi essa informação aí, confesso que eu não pesquisei sobre isso oficialmente, assim, através de informações mais oficiais, mas eu já vi muitas pessoas, inclusive jornalistas e tudo, falando sobre isso. O campeão da Libertadores desse ano, ele não só irá disputar o Mundial desse ano, como estará desse ano, né? Ou próximo Mundial, como estará garantido para o Mundial de 2025 também. Se eu estiver equivocado, aí no comentário que me corrijam, mas foi isso que eu ouvi. E foi isso que eu vi e foi isso que eu li. Então, por todos os motivos, né, temos que fazer de tudo, o possível e o impossível também, para conseguirmos esse título. Em nome de Jesus iremos conseguir. Mas vamos aqui voltar para o Campeonato Brasileiro. Amanhã ou hoje, né? Porque, como eu disse, já passou aqui de meia-noite. Teremos mais um jogo no Campeonato Brasileiro, importantíssimo, contra o Bragantino, na casa do adversário. E uma vitória nos dará a possibilidade de subirmos ali na tabela e nos colocarmos novamente naquele pelotão de frente. E é isso que temos que estar pensando. E esse também tem que ser um objetivo, né? Não temos a garantia de sermos campeões da Libertadores, porém temos que, pelo sim, pelo não, garantirmos nossa participação na Libertadores do ano que vem. Se conseguirmos a vaga pelo título, maravilha, é isso que queremos, é isso que desejamos, é isso que sonhamos. E se tivermos também garantida a vaga através do brasileiro, né, nós não precisamos de duas vagas. Então que siga aquele critério aí, né, de ir subindo, G6, G7, G8, enfim. É o que acontece todo ano. E tomara que alguém tenha por herança essa vaga através do Campeonato Brasileiro, que não precisaremos de usar, né? Esse é o cenário perfeito. Teremos duas vagas, uma como campeão da Libertadores e outra classificada no G4 ali do brasileiro, né? E que tudo bem, né? Isso já aconteceu ali uma vez, eu lembro até que foi, se eu não me engano, foi o Cruzeiro, quando nós fomos campeões da Copa do Brasil e chegamos bem colocados no brasileiro, e o Cruzeiro acabou herdando essa vaga que nós não precisamos. E espero que esse ano aconteça a mesma coisa, né? Que alguém receba no colo essa vaga que nós não precisaremos pelo brasileiro, porque iremos conquistar a Libertadores, se Deus quiser, e nossa vaga será garantida por isso. E vamos à questão do time, né? Eu falei ali, o time a escalação está totalmente imprevisível. E isso é fato. Isso é fato. Vamos começar primeiro por quem não joga.
Marcelo está suspenso. Felipe Melo está suspenso porque foi expulso. Aliás, Felipe Melo, adoro essas suas atitudes, viu? Adoro. Eu não gosto que ninguém faça o Fluminense de besta, igual aquele vagabundo daquele juiz do jogo contra o Corinthians fez. Eu adoro a atitude de um cara que chega ali e peita mesmo, o infeliz. Isso me representa, sabe? Em anos atrás aí, eu achava o time do Fluminense muito café com leite, aceitava tudo. E precisávamos de um cara assim que chega junto. E acabou sendo expulso ali, já estava até no banco. Gostei da sua atitude. Embora vai nos causar esse desfalque aí pro jogo, mas eu gosto de pessoas assim, sabe? Que não tem medo de ir lá falar o que pensa, principalmente quando está sendo roubado, igual estávamos. Show! Então, Marcelo está suspenso, Felipe Melo está suspenso, Thiago Santos também, porque eu pensei na possibilidade dele jogar ali na zaga, mas também foi expulso. E gostei também, Thiago Santos, de peitar lá aquele juizinho sem vergonha. É assim que se faz mesmo, sabe? Eu não gosto de neguinho que baixa a cabecinha para juiz, seja para lá quem for, quando vê que está sendo prejudicado, roubado, não. Tem que contestar mesmo. Talvez o Samuel Xavier também não jogue. Depende muito daquela questão ali daquele pisão, daquele pênalti vergonhoso que não foi dado, né? Se tiver algum problema ali, tornozelo inchado, ou estiver sentindo alguma coisa, é melhor que não jogue, né? Para não correr risco de repente ter alguma coisa leve ali e querer forçar uma escalação e através disso ou por conta disso conseguir uma piora ali e ficar sob risco, né, de desfalcar a gente no jogo mais importante, que é a final da Libertadores. O Nino também está se recuperando, não joga. Vamos tentar aqui então fazer um esboço do que poderá acontecer. Tá muito difícil, porque normalmente quando temos um desfalque aqui e outro ali, a gente já sabe mais ou menos o que poderá acontecer. Nesse caso aí serão muitos desfalques. O Fábio com certeza vai jogar. Samuel Xavier a gente não sabe, depende disso daí que eu falei. Mas se entrar o Guga também, tudo bem. Nas últimas vezes que o Guga entrou em campo, ele até que foi bem, na lateral direita, né? A questão do Guga para mim sempre foi aquela tentativa do Diniz de improvisar na lateral esquerda. Ali não dá. E lá ele sempre foi muito mal. Mas na lateral direita, nas últimas vezes que ele entrou, ele foi bem. O Marlon vai jogar, né? Não acho que não teve problema de cartão, nada disso. E quem virá ali na zaga, ao lado do Marlon? O David Braz, que seria a escolha natural, está voltando de lesão, né? Não sabemos em que condições ele se encontra. Vai depender muito, né, do que aconteceu aí durante os treinamentos. Tem também a questão daquele menino lá, Felipe, o outro Felipe lá, que eu agora me esqueci do sobrenome dele, o garoto lá da base, que pode entrar ali. Ou até mesmo o Diniz optar pela escalação do André ali. Até porque tem muita gente aí, né? Eu vi muito jornalista, muitas pessoas opinando que até mesmo no jogo contra o Boca Juniors, isso daí eu não
a princípio eu não concordo do André já entrar de cara ali na zaga para jogo decisivo, assim. Mas amanhã, né, por conta dessas ausências, eu acredito até que o Diniz possa fazer isso. Porque tem tanta gente falando sobre isso, né? E essa é sempre uma mudança que o Fernando Diniz costuma fazer durante o jogo. Pode ser que amanhã ele tenha essa opção de escalar o André ali na zaga. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa, não tem dúvida, né? No lugar do Marcelo. André vai jogar. Pode ser que ele venha com o Martinelli, até porque o Martinelli foi muito bem no jogo contra o Corinthians, ou até mesmo o Alexandre. Aí são duas opções ali para a mesma posição. O Ganso a gente não sabe, né? O Ganso a gente não sabe. Não sei se ele poderá ser poupado. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai depender do esquema de jogo desculpa, que o Diniz vai querer colocar nesse jogo. Se ele vai querer entrar com 3 no meio campo, ou se ele vai querer entrar com 2 no meio campo, mantendo aquele 4-2-4. Ou ele também pode optar por um 4-3-3, né? Aí no caso, viria com André, Martinelli, Ganso, ou André, Alexander, Ganso. E caso o Ganso não jogue, talvez ele possa até estar colocando ali o Léo Fernandes. Ou seja, são muitas variáveis aí nessa escalação amanhã. O ataque, John Arias, Keno e Cano, que eu acredito que não vai ficar de fora, né? Porque a gente sabe, o Cano, se ele tiver em condições, ele sempre quer ir para o jogo. E isso é muito bom, isso é muito importante. O cara que tem essa vontade de estar sempre à disposição para poder estar jogando. E tem a volta do John Kennedy. Aí no caso, se o Diniz optar pelo 4-2-4, né? Colocar ali André Martinelli, André Alexandre, ou até mesmo André e Ganso, né? Como ele costuma fazer, coisa que eu não concordo muito. Já falei aqui que eu não concordo muito com esse negócio de só André e Ganso ali no meio campo. Para ser 2 ali naquele setor, tem que ser 2 que tenham mais intensidade, combatividade. E aí no caso, para ser 2 ali no meio campo, na minha opinião, teria que ser, como eu falei, André e Martinelli ou André e Alexandre. E se ele quiser os 4 na frente, John Arias, Cano, John Kennedy e Keno. Ou seja, não temos aí um time definido, né? Temos muitas hipóteses e nada certo. Vai depender da cabeça do Diniz, aquilo que ele pretende, né, para o jogo amanhã. Não pretende em relação à vitória. Claro que ele vai querer colocar o time em campo para vencer. Mas eu estou falando mais em relação a esquema, em relação à escalação. Só nos resta agora aguardar e ver o que vai acontecer nesse sentido aí, né, do time que vai entrar em campo. E é isso aí. O importante é que temos que ter em mente, nós torcida, assim como os jogadores, que apesar de ser muito difícil de nos desligarmos, digamos assim, da Libertadores,
porque naturalmente, dificilmente, não há como fazer isso. Eu vi até comentários e opiniões aí de outros jogadores que estavam nessa situação de disputar a final de Libertadores, Campeonato Brasileiro, e eles disseram: por mais que seja importante, por mais que tenhamos jogos importantes no Brasileiro, não tem como. A mente e os assuntos giram em torno da final da Libertadores. É humano, né? Não tem como. Enfim, que possamos amanhã, então, independente da escalação, independente do esquema que o Diniz possa estar colocando em campo, procurarmos essa vitória e, mais uma vez, de fundamental importância, visando, né, assim, aquela garantia, porque caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém, para que possamos estar bem colocados na tabela do Brasileiro. E isso nos dará mais tranquilidade ainda, inclusive para a final, né? Porque se o time for disputar a final longe da zona de classificação para Libertadores, isso daí pode mexer negativamente com a cabeça. Agora, se você estiver bem colocado no Brasileiro, com uma vaga não assegurada, mas bem encaminhada para a Libertadores do ano que vem, inclusive, né? Isso dará uma tranquilidade também, até para entrarmos nesse jogo da final. É isso aí. Vamos que vamos. Vitória Fluminense e até breve.